Olá, estudantes, tudo bem? Essa é mais uma aula do curso de Circuitos Elétricos para Engenharia. Eu sou o professor Denis e nessa aula vamos abordar um assunto muito interessante: as fontes dependentes. A bibliografia para essa aula é o livro de Introdução aos Circuitos Elétricos do Dorff e o livro de Circuitos Elétricos do Nilsson. Vamos lá? Bom, o que são fontes dependentes? Fontes dependentes, seja de corrente ou de tensão, são fontes que são controladas por uma tensão ou uma corrente proveniente do circuito. O símbolo para essas fontes é um losango, certo? Um quadrado girado. Né? Então, aqui está o símbolo de uma fonte dependente de tensão e aqui está o símbolo de uma fonte dependente de corrente. Ambas podem ser controladas ou por corrente ou por tensão. Dessa forma, são 4 possibilidades de fontes dependentes. Então, por exemplo, nós aqui temos uma fonte de tensão dependente controlada por tensão. Então, o símbolo da fonte dependente de tensão é esse, mas eu sei pelo que ela é controlada olhando para a equação que vem com ela. Então, em vez de vir com um valor, por exemplo, 10 volts, 5 volts, ela vem com uma pequena equação. Então, por exemplo, aqui é uma equação linear. Então, VD é igual a G vezes V2. Então, V2 é a tensão que existe em algum lugar do circuito e esse V2 controla o VD pela proporção de G. Certo? Então, se G for 2, por exemplo, a tensão dessa fonte é 2 vezes o V2 que está em algum lugar. Mas fontes de tensão também podem ser controladas por corrente. E note que o símbolo não muda, certo? Apenas a equação é que passa a ter como dependência aqui desse lado uma corrente. Nesse caso, o I1, que é a corrente em algum lugar do circuito. Da mesma forma, as fontes de corrente dependentes também podem ser controladas ou por corrente, nesse caso, ou por tensão, como esse caso aqui, ok? Então, o símbolo é ou de fonte dependente de corrente ou de tensão. E aí, a variável que controla essas fontes depende da equação. Tá ok? Mas para que serve uma fonte dependente? Ela existe de fato? Bom, ela pode até existir, mas de um modo geral, essas fontes de corrente, elas permitem que você inclua dentro do seu circuito uma certa interdependência, fazendo com que a corrente em algum trecho controle a corrente ou a tensão em outro, ou a tensão. Essas fontes são muito usadas, são especialmente usadas para modelar componentes eletrônicos mais complexos, que têm certas dependências criadas pela sua capacidade construtiva. Por exemplo, nós temos aqui um modelo muito famoso, o modelo Pi, de um transistor bipolar. Então não é o escopo do curso, mas o transistor bipolar é um componente eletrônico que tem 3 terminais, coletor, emissor e base. Esse componente eletrônico pode ter seu comportamento modelado por um circuito que tem uma fonte dependente. De modo que eu posso tratar o componente eletrônico como se fossem componentes que eu estou acostumado já em circuitos elétricos, ok? É claro que para isso eu preciso aprender a resolver circuitos com fontes dependentes, que é o escopo da aula de hoje. Entenderam a ideia, não? Então, para quem já viu, por exemplo, um transistor, ele tem aqui um resistor na base, internamente falando, e uma fonte de corrente que liga o coletor e o emissor, ok? E a corrente que passa por esse resistor de base é que controla a corrente entre coletor e emissor, certo? Bom, então, pegada a ideia básica da coisa, a gente precisa aprender a resolver circuitos resolvendo circuitos, certo? O escopo desse curso de circuitos elétricos para engenharia, ele é muito baseado em exemplos, em resolução de exemplos, tudo bem? Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. O nosso primeiro exemplo é uma fonte dependente de tensão. O que diz enunciado? Que dado o circuito a seguir, vamos determinar as correntes desse circuito, ok? Como é esse circuito? Ele tem uma fonte independente aqui de 12 volts de tensão, tem um resistor de 2 ohms, uma fonte de corrente independente também de meio ampere, e aqui está a nossa estrela do circuito, certo? Uma fonte dependente, tudo bem? A equação constitutiva dela está aqui, ó.
E diz que a tensão da fonte dependente, VD, é igual a 2 vezes a tensão VA. Quem é VA? É a tensão que cai sobre esse resistor aqui de 2 ohms, nesse sentido, dado por esse mais e esse menos, ok? E todo esse circuito se liga a um resistor de 4 ohms. Entendido? Como fazer para encontrar as correntes de um circuito que tem fontes dependentes? Bom, de modo geral, circuitos com fontes dependentes são analisados da mesma forma que os circuitos resistivos. Então, a gente vai seguir as mesmas etapas que a gente seguiu na nossa primeira aula, em que a gente analisou circuitos resistivos com fontes de tensão e correntes, mas que só tinham fontes independentes. Então, como é que a gente faz? Bom, eu vou seguir o mesmo caminho. Vou começar escolhendo as correntes dos ramos, né? Definindo. Eu vou imaginar que essa fonte de tensão é um gerador de energia. Então, a corrente aqui vai subir, vai dar a volta e vai virar esse 1 aqui, ó. Como essa corrente já está definida pela fonte de corrente, a próxima corrente deve ser a soma das duas, então eu vou chutar que ela está para cá, ok? O I2. Então, eu escolhi como nomes I1, I2, e aqui eu não coloquei nome nenhum porque eu já sei quanto vale meio, tá bom? Lembra, né? A fonte de corrente impõe a corrente no seu ramo. Bom, uma vez escolhidas as correntes, a gente explicita as tensões, ok? A gente tem que deixar claro quais são os sinais das tensões, os sentidos das tensões. Então, a gente, de modo geral, escolhe nos resistores como receptores de energia. Então, eu coloquei aqui a tensão em VR2, na resistência de 2 ohms, né? E aqui a seta da tensão da resistência de 4 ohms. E escolhi o sentido da tensão da fonte de corrente, vou chamar ela de V1 e vou atribuir ela para cima, ok? Imaginando que essa também é uma fonte geradora de energia. Muito bem. Agora, escolhidas as correntes e marcadas as tensões, o próximo passo é escolher o sentido de análise das malhas, certo? Então vamos escolher esses sentidos como horário, como está marcado aqui com as nossas setas amarelas. Vai ser o sentido que a gente vai circuitar. Vamos começar aqui, ó, dos cantos inferiores esquerdos dos circuitos, ok? Mas eu posso escolher começar por onde eu quiser. E vamos percorrer cada uma das malhas. Vamos ver como é que vai ficar a equação das duas malhas internas. Ó, na primeira, na malha esquerda, eu vou começar daqui, vou vindo, vou vindo, vou vindo, encontro essa tensão pelo lado negativo, menos 12. Vou vindo, vou vindo, vou vindo, vou vindo, vou vindo e encontrei essa tensão pela ponta, então é positivo. Mas eu não vou escrever VR2 aqui, senão vai dar um passo a mais. Eu já vou escrever direto a resistência vezes a corrente. Então, 2 vezes I1. Continuo vindo, continuo vindo, continuo vindo, continuo vindo, encontro essa tensão pela seta, essa não tenho o que fazer, eu escrevo V1, continuo vindo, voltei para o ponto que eu estava, igual a zero, ok? A mesma coisa para o outro ramo, eu começo daqui, eu venho, eu encontro V2 pelo início da seta, V1, desculpa, pelo início da seta, então vai dar menos V1, continuo vindo, continuo vindo, continuo vindo, eu encontrei VD aqui, ó, pelo positivo, eu posso escrever VD ou posso escrever logo 2 vezes VA. Eu vou escrever 2 vezes VA, para ganhar um pouco de tempo aqui nas minhas equações. Depois eu continuo, continuo, continuo e encontro essa seta pela ponta também. Então é positiva, vai ser 4 vezes a corrente e a corrente nesse ramo é I2. 4 porque o resistor é de 4 ohms. Continuo, 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 pronto. Acabou, igual a zero. Ok? Vamos escrever também a equação dos nós. Ó. Nesse nó aqui de cima, tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai. Quais são as correntes que entram? I1 e meio. Então, eu vou fazer que I1 mais meio é igual a correntes que saem. O que sai? I2. Ok? Maravilha. Então, I1 mais meio é igual a I2. Agora, a gente pode usar o que a gente sabe da fonte dependente. Então, a gente já escreveu a equação dela aqui. Que na fonte dependente, VD é igual a 2 vezes VA. E a gente já escreveu essa equação da malha direita dessa forma, 2 vezes VA. Mas quem é VA? VA é a tensão sobre o resistor de 2 ohms. No mesmo sentido, ó, certo? Está no mesmo sentido que a seta. Então, VA é igual a 2 vezes I1. Certo? Então, eu tenho uma equação a mais
De um modo geral, essa é a única diferença que vai acontecer quando eu estiver lidando com fontes de corrente ou tensão dependentes. Eles vão gerar uma equação a mais, porque eu vou ter uma variável em vez de um valor na hora de escrever a equação da malha. Mas aí depois essa variável, em compensação, me produz uma equação a mais que tem a ver com o vínculo dessa fonte dependente. Então isso só complica um pouco o sistema, vou ter um sistema com uma equação a mais. Ok? O sistema final daquele circuito vai ser esse aqui, ó. Eu tenho a equação da malha da esquerda, a equação da malha da direita, a equação do nó e a equação da fonte dependente. Lembrando sempre que eu podia ter escolhido a malha externa e podia ter escolhido o nó de baixo, que não ia mudar nada, certo? Bom, esse sistema possui 4 equações. Se eu for usar a regra de Cramer aqui, vai dar um trabalho danado. Mas ele é um sistema bastante simples, na verdade. Porque ele pode ser reduzido rapidamente a um sistema de 2 equações. Como? Se aproveitando de que a equação da fonte dependente e que a equação do nó já possuem variáveis isoladas. Ó. Por essa equação, eu já sei quanto vale VA. Eu já posso substituir o valor de VA aqui na equação da malha da direita. E por essa equação, eu já sei quanto vale I2. E eu posso fazer a mesma coisa, substituir o I2 aqui na malha da direita. Tudo bem? Então, eu vou partir da equação da malha da direita, ó, que está aqui, é igual a que tem lá em cima, e vou trocar. Vou trocar VA por 2 e 1, ok? E vou trocar I2 por I1 mais meio, ok? Usando essa equação aqui. Claro, vou fazer a distributiva, né? Então vai ficar aqui, vai ficar menos V1. Aqui 2 vezes 2 vezes 1 vai dar 4 e 1. Aqui eu tenho 4 vezes I1, 4 vezes I1. E 4 vezes meio dá 2, mais 2, igual a 0. Agora eu agrupo os termos e para facilitar um pouquinho, eu jogo o termo independente para o outro lado. Então eu vou ter menos V1, mais 4 com mais 4 dá mais 8, que é igual a menos 2 porque eu passei o 2 para o lado de cá. Ok? Percebe que eu tenho uma equação que só inclui V1 e 1. E a equação da malha da esquerda também só incluía V1 e 1. Então agora eu posso voltar para o meu sistema de equações. Vou aproveitar e reorganizar um pouquinho a primeira equação. E agora eu tenho 2 equações e 2 incógnitas, V1 e 1. Tá bom? Tem um monte de jeito de resolver isso daqui. Mas se eu olhar bem, ó, nessa primeira equação eu tenho mais V1 e nessa equação eu tenho menos V1. Sem nenhum número multiplicando. Então um jeito rápido de resolver essa equação é somando as duas. Tá bom? Se eu somar as duas, o V1 vai sumir. Não é? Então, ao somar essas duas equações aqui, eu vou ter mais 2 e 1 mais 8 e 1, vai dar 10 e 1. Aqui eu até explicitei, né? Ó. Esta é o termo à esquerda da primeira equação e este é o termo à esquerda da segunda equação. E aqui são 12 menos 2. Tudo bem? Então, claro, né? Vai cortar o V1. E 2 mais 8 e 1 vai dar 10 e 1. E 12 menos 2 vai dar 10. Que maravilha, né? Essa é a conta que eu sempre gosto de fazer. E 1 é igual a 10 dividido por 10. 1. Certo? Então a corrente naquele ramo da esquerda vai dar 1 ampere. E agora que eu conheço o I1, eu jogo para qualquer uma dessas equações aqui e encontro V1, tá bom? Vamos usar a primeira, né? Então aqui vai dar, ó, 2 vezes 1 mais V1 é igual a 12, portanto V1 é igual a 10 volts, ok? Passo o 2 como menos 2, né? Vai dar V1 igual a 10 volts. Agora, eu posso usar qualquer uma das equações para encontrar I2. Eu vou usar a do nó, que já está explícito o I2 aqui, ó. Ela diz que I1 mais meio é igual a I2. Então, I1 é 1, mais meio é igual a I2, e 2 é igual a 1,5. Certo? É claro que se quiser, a gente pode aproveitar e calcular a tensão na fonte dependente. Né? Eu sei que a tensão da fonte dependente é 2 vezes VA, e que VA é igual a 2 vezes I1. Então, VD é 4 vezes I1 e VD é igual a 4 volts. Certo? Mas isso nem foi pedido pelo problema, é só um extra. Notaram que não teve segredo aqui. Eu só caí num sistema com uma equação a mais. Ok? Vamos fazer um segundo exemplo, que tem duas coisas interessantes nesse exemplo. A primeira é que tem uma fonte de corrente dependente e isso tende a confundir alguns estudantes.
A segunda é que, pelo fato de eu ter uma fonte dependente, eu posso ter circuitos com essa cara de topologia aqui, tá vendo? Que parece que tem alguma coisa errada, que parece que está quebrado, mas não tá não, é assim mesmo, funciona, tá bom? Então, ó, dado esse circuito, que é um pouco mais complicado que o anterior, pede-se para simplesmente determinar a tensão nesse resistor aqui de 4 ohms, ok? Só isso. Então, como eu já falei, né? Esse circuito mostra que uma fonte dependente é capaz de interligar malhas a princípio independentes. Então, quando você olha para esse sistema, a princípio seriam circuitos completamente independentes. Como eu não tenho nada que feche o circuito aqui, essas malhas são completamente independentes. Mas de fato elas não são, não. Porque essa fonte de corrente depende dessa corrente aqui, ok? Eu posso analisar esse circuito como no exemplo anterior, se eu quiser. Faço a análise das 3 malhas e gero as correntes. Gero as equações de uma vez. Mas, se a gente olhar esse circuito com calma, a gente vai ver que a malha da esquerda é bastante simples, certo ou não? Eu tenho um ramo só com resistor e outro ramo só com resistor. E o outro ramo tem só uma fonte com resistor. Esse sistema de 2 malhas é um circuito muito simples. Então, se eu quiser, eu faço as 2 malhas aqui e analiso. Mas vamos tentar tomar um caminho mais curto dessa vez, para ganhar um pouco de traquejo com métodos de análise de circuitos. O que a gente vai fazer? A gente nota que a malha da esquerda independe da malha da direita, certo? Eu só tenho uma fonte dependente que faz com que a malha da direita dependa da esquerda e não o contrário. Então eu analiso só a da esquerda, né? Essa malha é um circuito resistivo simples. E a gente pode calcular a corrente total da fonte I1 simplesmente fazendo uma associação de resistores, certo? Note o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho essa fonte de 10 volts que alimenta esse resistor que está em série com esses dois em paralelo, certo? Portanto, a resistência equivalente desse circuito vai ser 5 em série com 10 paralelo com 10. É isso? Como ela vale 10 volts, a corrente 1, que é a corrente que sai dessa fonte, vai ser igual então a 10 volts dividido por 5 mais 10 paralelo com 10, ok? Eu escrevi a equação de uma vez, mas se você preferir, escreve só a equação da resistência equivalente. A resistência equivalente é o que está aqui no denominador, ó. 5 em série com 10 paralelo com 10, tá bom? É que essa conta vai dar fácil demais. 10 paralelo com 10 é metade. Sempre que eu tenho o paralelo de dois resistores iguais, basta dividir eles por 2. Então eu vou ter 5 em série com 5 ohms equivalentes. E 5 em série com 5 é 10. De modo que o I1 vai dar 1 ampere, certo ou não? Porque a fonte é 10 volts, ok? Então eu já sei quanto vale 1 logo de cara, né? Como essa corrente I1 ela vai se dividir de forma igual entre os dois resistores, então para facilitar ainda mais, o I1, que está saindo aqui do resistor de 5 ohms, que está saindo da fonte, ele vai se dividir entre esses dois ramos, certo? Em qual ramo vai ser maior a corrente? Não tem motivo para um ser maior que o outro, porque é 10 ohms para cada lado. Então está na cara que essa corrente vai se dividir em metade e metade. Concordam? De modo que o IA, que é a corrente que interessa a gente, vai ser igual a metade de I1. Como I1 é 1 ampere, o IA vai ser meio ampere. Certo? Então a gente fez uma inspeção no circuito e encontrou a corrente que interessa para a gente, que é a corrente no resistor de 10 ohms, sem precisar fazer análise de malhas. Mas o estudante que quiser fazer por análise de malhas, fica à vontade. Tem que chegar no mesmo resultado, ok? Muito bem. Sabendo que aquela corrente vale meio, eu agora uso a equação constitutiva da fonte dependente para encontrar a corrente dela. Eu sei que ID é igual a 0,1 vezes IA. Então, ID vai ser 0,1 vezes meio ampere, vai ser 0,05 ampere, ou 50 miliampere. Tudo bem? E esse circuito, ele é uma fonte de corrente alimentando o resistor, mais nada. Não tem para onde dividir essa corrente imposta no ramo. A corrente no resistor de 4 ohms é igual à da fonte, né? Então, para descobrir quanto vale a tensão nesse resistor de 4 ohms, basta aplicar a lei de Ohm, porque eu já sei a corrente. A corrente dele
igual a 0,05 amperes. Vezes 4 ohms vai dar 0,2 volts a tensão no resistor de 4 ohms, ok? E a gente resolveu esse circuito. É isso. Eu espero que vocês tenham entendido a lógica da coisa. Não tem segredo, ok? Realmente não tem. Basta fazer com calma e lembrar que eu gero uma equação a mais. Para saber se vocês entenderam direitinho, eu sugiro que vocês pratiquem. Para isso, eu estou sugerindo aqui alguns exercícios. No primeiro, eu estou dando um circuito e estou pedindo para calcular as correntes do circuito. Já estou dizendo qual o nome delas e para onde elas irão, a princípio, tá ok? Mas se você não tivesse, você poderia definir. Note que o que eu tenho aqui é uma fonte de corrente controlada por tensão. E D igual a 2 vezes VA. E VA é a tensão aqui, ó, sobre o resistor de 4 ohms, ok? Nesse sentido, hein? Isso é muito importante. Como um segundo exercício, eu tenho novamente que encontrar as correntes. Dessa vez eu tenho mais correntes, certo? Tenho 5 correntes. Uma delas é inclusive uma importante, porque ela controla uma fonte de tensão. Então VD igual a 5 vezes IA, ok? Você tem que descobrir quanto vale esse IA e depois você vai encontrar VD. Mas o que de fato você vai fazer é uma análise conjunta de todas as malhas. Tudo bem? Note que para facilitar, todos os resistores são iguais. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido como analisar circuitos usando malhas que tenham fontes dependentes. Não tem nada demais, né? Da primeira vista, a gente se assusta com uma fonte dependente porque a gente nunca lidou com ela. Mas, ao resolver os problemas, os exercícios, os exemplos, a gente percebe que, de fato, não mudou nada. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Até mais e bons estudos!